Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a palavra do nosso Senhor. A nossa leitura segue o nosso plano bíblico anual. Hoje é o dia de número 251 de 365 dias. Não esquece aí de dar o seu like, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Deixa o seu nome, de onde você está nos acompanhando, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por esse encontro com a sua santa palavra, obrigado por esse clube de leitura, por mais um dia que o Senhor nos dá força e disposição para estarmos aqui, Senhor. Pela tua graça e misericórdia, estamos reunidos para juntos lermos os textos e entendermos, então peço que o Senhor fale ao nosso coração e sempre oramos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela e a gente segue com a nossa leitura. Gente, veja, eu falei para vocês no primeiro dia, na visão panorâmica, que Salomão ele observou muitas coisas da vida. Ele observou plano de governo, política, falei isso, né, na visão panorâmica, e ele observou também a religião, e eu expliquei, né, em que sentido da religião também no primeiro dia. Eu já estou adiantando isso porque nós vamos chegar aqui a um ponto que ele vai falar sobre essa observação, tá? É sempre bom a gente falar isso, é sempre bom antes da leitura entendermos o propósito, o porquê aquilo foi escrito, para qual audiência, qual a intenção, qual o contexto, porque a gente já vai para a leitura com a expectativa certa. Por isso que sempre antes de ler um livro, eu trago a visão panorâmica. Olha, nós vamos ver isso, de ponta a ponta, resumidamente falando, é isso que o livro traz. E aí, esmiuçando a leitura, nós vamos entendendo com detalhes. Então, a partir desse ponto, começa uma observação sobre religião e também sobre governo, política, tá? Então, fiquem atentos nisso. Vamos seguir com a nossa leitura. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Deixa eu só ajustar aqui meu celular. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Façam aí as notas de vocês também. Fiquem à vontade. Então, vamos ler aqui essa observação. E não é só essa, tá? Durante aí o capítulo inteiro, e se eu não me engano até o 8 também, ele vai falar ainda algumas coisas que tem essa conotação religiosa. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Por quê? O sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas, do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades, porém, teme tu a teu Deus. Ele coloca 2 provérbios no meio das observações, né? O versículo 7 é um provérbio e o versículo 3 é um provérbio. Versículo 3. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. É um provérbio, é um ditado, né? Através de muitos negócios, muitas coisas, vem sonho, né? Então, assim também a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. E o 7 também é um provérbio, porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades, tá?
Por que ele falou esses provérbios? Porque ele está a observar a forma que as pessoas se colocavam diante de Deus em um ambiente de culto, em um ambiente, para ficar melhor da gente entender, religioso. A prática da religião, a religiosidade da pessoa, eu expliquei sobre isso já, sobre as diferenças, né, de religião, religioso e religiosidade. Então, ele está ali observando. Imagine que aqui é um ambiente de culto. E o mestre, Salomão, ele está só observando a atitude das pessoas. Então, ao observar isso, ele dá esses conselhos, avaliando o comportamento religioso das pessoas. Ele traz uma advertência. Vamos reler com atenção. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício, de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Então, a advertência aqui é o seguinte: para que ninguém tente impressionar a Deus com seus votos, com os seus sacrifícios. Isso é coisa de tolo. Só um tolo acha que vai entrar na casa de Deus e querer aproveitar aquele ambiente, né, onde dizem, ó, Deus está aqui. Por exemplo, hoje já não é mais assim, né? Naquele tempo, sim, a presença de Deus morava no templo, né? Deus pediu para construir o tabernáculo, posteriormente o templo, e a presença dele habitava ali, ele morava ali. Ele falou, eu morarei no meio do povo, tá? Hoje não mais assim, ele mora em nós. O templo é um lugar para a gente se reunir em assembleia e cultuarmos a Deus e exortarmos uns aos outros, meditarmos na palavra, cantarmos louvores, enfim. Mas veja, Salomão ele está observando e falando assim, guarda o teu pé. Quando você entrar na casa de Deus, esteja mais pronto para ouvir, esteja mais pronto para aprender, seja humilde, ou seja, ele está destacando aqui um ponto positivo. É positivo ir à casa de Deus, mas é positivo ir à casa de Deus se você for pronto para ouvir, se você for pronto para aprender, se você for com um espírito ensinável, com humildade. Isso é positivo. O que não é positivo é ficar querendo fazer votos de tolo. E votos são promessas, tá, gente? Votos são palavras, palavras empenhadas, né? Faço um voto, prometo isso, prometo aquilo. Não é errado fazermos votos nesse sentido com Deus. Não é errado, né? O errado é indulgência, querer pagar, né? Faz isso que eu dou aquilo, eu vou pagar por isso. Não, mas não é errado eu colocar diante de Deus um voto, uma intenção. Eu faço votos com o Senhor. Eu faço votos, né? Eu fiz um voto esse ano, por exemplo, de ler a Bíblia toda. O que foi isso? Um voto. Eu coloquei diante de Deus. Eu vou ler a Bíblia toda. Eu faço um voto que eu vou ler. Já vim ler com dor de cabeça, já vim ler com febre, já vim ler cansado, já vim ler resfriado, vocês já viram, tendo que parar várias vezes para espirrar, suar o nariz. Já vim ler desanimado, mas mesmo assim vim. Por quê? Fiz um voto. Eu tenho que cumprir meu voto. Entende? Então, não é errado você fazer um voto com Deus. Mas ele disse o seguinte, não faça como tolos, que ao invés de estar pronto para ouvir, quer aproveitar o ambiente para ficar fazendo votos e também sacrifícios. Que aí já entra na conotação de querer benefícios. Então, o alerta dele é o seguinte, não tente impressionar a Deus. Não tente, isso é negativo. Como positivo, nós temos o ato da pessoa se colocar diante dele com humildade. Como ele diz aqui, ó, esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer. Agora, nós vemos aqui também que um ponto positivo que ele observa é que temos que cumprir os nossos votos. Quando ele diz assim, ó, versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus,
porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, que sejam poucas as suas palavras. Então não se precipite. A gente tem que reconhecer, Deus está no céu. Pai nosso que estás no céu. Nós estamos na terra, caída, corrompida, podre. Então, não se precipite. A gente tem que desistir desse negócio de querer conquistar algo do céu com as coisas da terra. Não é assim. Então, ele está advertindo aqui as pessoas e observando o seguinte: é graça. Deus está no céu. Não é nada da terra que vai impressionar ele, não. Desiste dessas façanhas religiosas e dependam da graça de Deus, do favor dele. Ele é soberano. Ele está no céu. Por isso que eu disse por isso que eu disse para vocês que o livro de Salomão corrobora com o evangelho da graça ensinado no Novo Testamento. Então, versículo 4. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Então isso é positivo. Faça voto, não tem problema você fazer um voto, mas pague. E cuidado para não se precipitar. Falar que vai cumprir e depois não cumprir. Isso seria um erro, isso seria um pecado diante de Deus. Então, essa aqui é uma das observâncias religiosas, vai ter mais, fiquem atentos, nós vamos ler juntos. É uma das observâncias religiosas do grande mestre, pregador Salomão. Vamos continuar aqui, versículo 8. Se vires em alguma província a opressão do pobre, agora ele está observando política, governo. Veja, se vires em alguma província a opressão do pobre e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal conhecimento. Pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado o mais alto, ainda há outros mais altos do que eles. Sempre tem alguém acima, sempre tem um acima do outro. O governo é assim, né? O governo é assim. Sempre tem um que manda no outro. Então, se você vê que alguém está sendo oprimido, se na província, no nosso caso, né, no país, né, aqui se divide assim, existem lugares que ainda se divide como províncias, né? Mas, por exemplo, se no nosso país nós vermos que existe uma opressão, o pobre está sendo oprimido, nós estamos vendo uma violenta perversão no julgamento e da justiça, não se admires, não fique admirado. Ou seja, ele está falando o seguinte, o governo é corrupto? Mas é necessário. É necessário que exista um governo. É necessário que alguém governe. É necessário que alguém lidere. Porém, a corrupção é inevitável. É um mandando no outro. Tem suborno, tem esquemas. Não adianta. Não adianta. Versículo 9. Ademais, o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei se serve do campo. Então, no final, todo mundo vai lucrar com a terra. Então, por que ele ressalta isso? O lucro da terra é para todos. Porque a terra que tem rei, né, falando daquela época, a terra que tem rei tinha proteção. Por quê? O rei disponibilizava as suas guarnições para proteger as terras, para proteger dos ataques, das invasões. Uma terra sem rei era facilmente invadida e saqueada. Então, há benefícios de estarmos em um governo, em sermos liderados, governados. Há benefícios. E também há opressões, há injustiças, há corrupções. Isso é inevitável, né? Salomão está falando. É assim mesmo, mas é necessário. É uma observação. Versículo 10. Aquele que ama a prata, dinheiro, tá? Aquele que ama o dinheiro, aquele que ama a prata, não se satisfará com a prata. E nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isso também é vaidade. Então, aquele que ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito com o dinheiro.
Aquele que ama a abundância nunca vai estar satisfeito com o aumento. É vaidade, tudo passageiro. Pode aumentar o tanto que for, nunca vai estar satisfeito. Quando aumentam os bens, multiplicam-se os que comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com os seus olhos? Salomão, observando, né, a vaidade de ser rico, é o seguinte: quanto mais aumentam os seus bens, mais aumentam também as suas despesas. Aumentam os que comem, né? Uma grande empresa tem muitos funcionários para sustentar. Às vezes é interessante, né? Às vezes você vê uma pessoa que é um vendedor ambulante, trabalha sozinho, sai para a rua de manhã, volta quando acaba a mercadoria, e às vezes você vê ele muito mais feliz e às vezes com mais dinheiro sobrando, tendo condição para comprar isso, comprar aquilo, para viajar. Você vê o Zé do Dog lá, ele vende cachorro quente. Todo ano ele viaja, sai com a família, trocou de carro. E aí você vê o senhor, né? O senhor empresário tal, nunca tem tempo para nada, não consegue tirar umas férias. Parece que o dinheiro nunca dá. De tanta despesa, de tanta coisa que ele tem que pagar, um prejuízo que deu aqui, outro ali, roubaram uma mercadoria, houve uma invasão, houve um saque, houve um fraude, um imposto, e isso e aquilo, às vezes nem sobra. É a realidade. Quando aumentam os bens, multiplicam-se os que comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com os seus olhos? O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Há um mal doloroso que vi debaixo do sol, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Então, às vezes, deixa eu falar uma coisa. Salomão, ele está desencorajando as pessoas de buscarem riquezas, mas ele não está dizendo que isso é pecado, que isso é proibido. É o seguinte: tem estrutura, tem estômago, aguenta a pressão, vai em frente. Mas nem todo mundo pode suportar. Tem pessoas me assistindo nesse momento que são empresários. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê força, que o Senhor lhe dê sabedoria para administrar os N problemas que você deve enfrentar. Você olha para Salomão falando isso e de repente você fala: poxa, é verdade. É verdade, mas agora eu já abracei a missão, não dá para ir para trás não. Agora eu vou sustentar, vou trabalhar, vou resolver, vou criar meios, estratégias. Com essa consciência, eu vou entender o que Salomão está falando. A vida é breve, eu também preciso aproveitar, não é só trabalho. Vou me programar, vou tirar férias sim, vou dar um jeito, né? Ele não está dizendo que todo mundo tem que ser pobre e tal, não é isso. Mas ele está mostrando a realidade da vida. E há um mal também, e é algo muito doloroso, versículo 13, que é quando a pessoa ela tem muita riqueza, mas aquilo às vezes é para o seu próprio dano. Essas riquezas, versículo 14, perecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará. Assim como veio, e nada tomará do seu trabalho que ele possa levar na sua mão. E isso também é um grave mal, que em todos os pontos, juntamente como veio, assim ele há de ir. E que proveito ele tem em trabalhar para o vento? Ou seja, Salomão está falando o seguinte: no final, você não leva nada dessa vida. Ainda mais se você tiver um filho, vai ficar tudo para ele. Do jeito que você veio, nu, você vai voltar. Não vai levar nada. Tenha essa consciência e está tudo bem. Versículo 17. E em todos os seus dias também come em trevas, e tem muita angústia e ira por causa de sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi. Então, olha o que eu observei.
Uma coisa boa e bela é comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Ponto. Então, ele está desencorajando a ficar indo atrás de muita riqueza. Porém, ele conclui dizendo, sabe o que eu vi? Eu vi o seguinte, uma coisa boa e bela é comer, beber, desfrutar do seu trabalho. Então, é canseira, é fatiga, é exaustivo, dá dor de cabeça. Então é o seguinte, desfruta também. E desfruta todos os dias. Isso é bom. Isso é bom, é a porção que te cabe. Versículo 19. E a todo homem também a quem Deus deu riquezas e bens. Então, ele não está dizendo que a pessoa não pode ter e que Deus não dá. Não. A todo homem também a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dádiva de Deus, ou seja, isso é graça. Então, há pessoas que adquiriram riquezas vindas da parte de Deus. Consequentemente, por graça, elas recebem também a condição de desfrutar daquilo que recebeu. Isso é dádiva, isso é graça. Isso deve ser buscado em Deus. Deus, me dê condição, é o que eu falei, me dê sabedoria, me dê discernimento para administrar. Versículo 20. Porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria de seu coração. Vamos para o capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é comum entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada falta à sua alma, de tudo quanto ele deseja, porém Deus não lhe dá poder para daí comer, mas o estranho vem e come. Isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Então vamos observar isso aqui com cautela. Então, ele sai de uma observação, onde ele diz, olha, é enfado, é canseira, é trabalho, mas se Deus lhe deu, aproveite. Se Deus lhe deu riquezas e bens e também lhe deu por dádiva o poder de desfrutar, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então está tudo alinhadinho. O que eu tenho veio de Deus e por graça Ele me deu condições de desfrutar. Mas há um mal. Ele continua observando e fala, eu tenho visto uma coisa que é muito comum entre os homens. Um homem a quem Deus deu riqueza. Porque tudo vem de Deus. É uma graça comum. A chuva cai sobre bons e maus. Então, para algumas pessoas, Deus até dá, a pessoa até adquire bens, honra, nada falta. Tudo que a sua alma deseja tem. Porém, Deus não lhe deu poder para daí comer. Mas é um estranho que vem e come. Isso é vaidade e má enfermidade. Isso é muito comum, Salomão está falando. É muito comum a gente ver pessoas ricas que têm de tudo, mas não têm a graça, a dádiva de desfrutar daquilo. E quando eu falo desfrutar, não é só comer. Come, até come, a mesa é farta, a mesa está cheia, mas não come com alegria. Come pão de dores, com tristeza, com depressão, com angústia, com vontade de morrer. Quantos ricos, poderosos, tiram a própria vida, largam a sua família, caem em um mundo de perdição, riquezas mal adquiridas. Por isso que eu tenho dito, Eclesiastes
corrobora com o ensino da graça. Meu irmão, minha irmã, é graça. Vem do Senhor. Agradeça. Você tem condição? Obrigado, Deus. E me dê a sua graça, para que eu possa desfrutar em paz, para que eu tenha alegria nos meus dias. Porque não é nada disso aqui que me traz alegria, nada do que eu tenho. Tudo vem de ti. O Senhor está no céu, eu estou na terra. Eu preciso do Senhor. Por isso ele fala o seguinte: ele olha para uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem alegria, como se fosse um pobre coitado, né? O dinheiro não serve para nada, só para passar pela mão dos outros. E aí ele conclui falando que um aborto seria mais feliz. Mas ele não está aqui dizendo, gente, ele não está aqui com isso aprovando o aborto. Não é isso, é só um modo de dizer, é só uma forma de falar. Sabe aquela coisa de falar assim, nossa, tem gente que até fala assim, se fosse para eu passar por isso, era melhor nem ter nascido. É só uma forma de falar, por isso que ele está falando assim. Olha, a pessoa viveu, mas não conseguiu desfrutar de nada, foi um desperdício. Digo que um aborto seria mais feliz, então era melhor nem ter nascido. É só uma forma de se expressar. Isso aqui não é conotação, validação para ninguém apoiar aborto. Muito pelo contrário. Biblicamente falando, isso é proibido. É um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Eu não entendo. Isso está entalado na minha garganta. Mas só vai desentalar o dia que Cristo voltar, né? Eu não entendo como que tem líder religioso que diz que apoia o aborto. Eu não entendo. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Vamos lá, versículo 4. Porque ele veio com vaidade e parte em trevas, e seu nome será coberto pelas trevas. Além disso, ele não viu o sol, nem conheceu nada. Mais descanso tem este do que aquele. Então, aquele que veio com vaidade, adquiriu riquezas, bens e tal, porém, tolamente, impiamente, como Salomão falou, né? O sábio, os seus olhos estão na cabeça, mas o tolo, os seus olhos estão em trevas. Então, ele veio com vaidade e parte em trevas, o seu nome será coberto pelas trevas. Além disso, ele não viu o sol e nem conheceu nada. Mais descanso tem este do que aquele. Então ele está fazendo um paralelo. Mais descanso tem aquele que nem nasceu do que o que nasceu, viu tudo isso, viveu tudo isso, mas não desfrutou nada, a vida foi só vaidade e trevas. Versículo 6. E ainda que vivesse duas vezes 1000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois, o que tem o sábio mais do que o tolo? O que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear do desejo. Isso também é vaidade e angústia de espírito. Aquele que existe já foi nomeado e sabe-se que é homem. E ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Visto que há muitas coisas que aumentam a vaidade, o que é melhor para o homem? Porque quem saberá o que é bom nessa vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra. Quem poderá dizer ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Então, ele conclui aqui, voltando a soberania para Deus. Que homem pode falar o que vai ser o final da sua vida, o que vai acontecer amanhã? Ninguém. Capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Por quê? Porque ele começa falando isso, ele vai fazer uma observância sobre o fim das coisas, o fim da vida. Melhor é ir à casa onde há luto
do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Então ele fala sobre a tristeza, ele fala sobre o luto, ele fala sobre o velório, ele fala sobre a morte, dizendo o seguinte: são momentos propícios para uma reflexão profunda sobre a vida. Normalmente, quando tudo vai bem, nós não damos atenção às coisas da vida. Mas quando estamos na casa do luto, o nosso coração está naquilo. Estamos pensando no fim de todas as coisas. Por exemplo, você dirige, você é habilitado. E aí, você vai ao velório de um amigo que morreu dirigindo. E aí o seu coração está ali. Você está reflexivo, você está pensativo. Poxa, tão jovem, morreu. E aí vem alguém e fala: então, mas você soube? Lá no painel, o ponteiro travou em 160 por hora. Aí, bateu, perdeu o controle, morreu. E você dirige. Aí você sai do velório, você entra no seu carro e você começa a acelerar. Aí você olha para o painel e se lembra: opa, meu amigo morreu, acabei de sair do velório dele, ele exagerou, deixa eu andar mais calminho aqui, deixa eu andar mais devagar, deixa eu segurar meu pé. Entende porque é melhor o velório, o luto, a tristeza que gera alegria no rosto? Porque a tristeza que gera a alegria no rosto, o arrependimento verdadeiro, a reflexão profunda, é muito melhor. É muito melhor, porque na casa onde há festa, na casa onde há banquete, ninguém está nem aí para nada disso. É como nós falávamos, né? Eu e a Cris, o seguinte: as nossas últimas noites têm sido mais longa, não diria longa, mas interrompidas, com algumas interrupções no sono. Porque naturalmente, claro, né, o bebê acorda para mamar, se incomoda com alguma coisa e tal. Então a Cris acorda, às vezes me pede ajuda. Hoje mesmo eu estava vindo aqui fazer a leitura, ela me pediu uma ajuda, por isso que eu atrasei um pouquinho. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas talvez se a gente não tivesse passado pelo que passou, olharia para essas coisas com mais pesar, né? Mas como nós tivemos o nosso filho entre a vida e a morte, internado em uma UTI, desesperançado, onde os médicos trouxeram ali uma lista de coisas que poderia acontecer pelo que ele passou, pela falta de ar que teve no cérebro. Então a gente queria muito que ele saísse dali e viesse para casa. Então jamais eu vou olhar para ele dentro de casa, me trazendo algum tipo de chateação, e não vou refletir. E não vou pensar: não, mas é melhor ele estar chorando aqui do que nem estar. É melhor ter uma fralda para trocar do que nem ter. Entende? Então essas coisas acontecem, e o sábio, não adianta também você passar por essas coisas se você não for sábio. Ele conclui, versículo 4: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Então, o sábio mantém essas coisas no coração. Versículo 5: melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Olha o que Salomão está falando. A opressão, verdadeiramente, ela torna um sábio em louco, ela pode deixar louco.
A opressão pode deixar uma pessoa louca, ele está falando aqui. Então, Salomão está fazendo um apelo para a gente encarar a realidade da vida. E olha só, deixa eu concluir a leitura aqui e a gente fala sobre isso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa sobre o seio dos tolos. Então, Salomão ele fala o seguinte, olha, encare a realidade da vida. Muitas vezes nos sentiremos pressionados. A vida é assim, ela bate doído e muitas vezes vai fazer pressão. E verdadeiramente essa pressão pode derrubar qualquer um. Ela pode fazer o mais sábio ficar louco. E é nessa hora que aparecem as propostas fáceis, onde ele fala aqui, ó, e um presente destrói o coração. Eu já falei para vocês que presente aqui é no sentido de suborno. Então, um suborno destrói o coração, acaba com tudo. Qual é a orientação dele diante disso? Você está sendo pressionado, a vida está batendo em você. Nessa hora está aparecendo uma proposta fácil. O comércio não está legal, mas aí apareceu uma proposta de suborno. Olha, mas se você quiser, eu tenho um produtinho aí sem nota. Tem como sonegar nisso, tem como sonegar naquilo. Ah, se você quiser, sabe? Os presentinhos. Aí ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Então a orientação do mestre é qual? Aguarde com paciência o fim das coisas. Aguarde. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano, não sei o que, está ganhando, está indo, está vencendo, eu estou aqui passando por isso. Aguarde. Se ele está fazendo coisa errada e está crescendo, aguarde, continua fazendo o que é certo. É melhor o fim das coisas do que o começo dela. Vamos ver no que vai dar isso. Aquele que está ganhando hoje pode estar perdendo amanhã. Então, tenha paciência, contenha a sua ira, aguenta a pressão, para no final você não sair como tolo. Isso deve ser aplicado em toda a nossa vida, né? Às vezes no relacionamento, em uma briga, uma discussão, quem perde a razão? Quem sai como tolo no final? O impaciente, o irado, o que gritou, o primeiro a usar a palavra de baixo calão. Versículo 10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria nessa pergunta. Nunca fale isso, não é uma pergunta sábia. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa. E o dinheiro também é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Então note, ao mesmo tempo que Salomão veio desencorajando as pessoas a buscarem riquezas, né, ele está falando o seguinte, que o dinheiro é bom. Assim como a sabedoria protege, defende, o dinheiro também defende. O dinheiro protege a minha família para que eles possam morar em um condomínio fechado, em um lugar seguro. O dinheiro protege a minha esposa para que ela possa andar com meu filho em um carro e não em transporte público. Protege entre aspas, né? Claro que quem protege é o Senhor. Mas nos dá uma condição melhor. Porém, a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que o têm. Então, o dinheiro não é tudo. Mais uma vez, ele fala, olha, dinheiro é bom, mas não é tudo. Versículo 13. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegre-te, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Esse versículo aqui é muito bom. Quer dizer, ele fala do dia da prosperidade e do dia da adversidade. 2 dias. Dia de trevas, dias de luz. Dia de tempestade, dia de calmaria. 2 dias. E ele disse o seguinte,
Deus fez um em oposição ao outro, ou seja, foi Deus que fez os dois. Tanto o dia de trevas como o dia de luz foi Deus que fez, tanto o dia de tempestade como o dia de calmaria foi Deus que fez, e tem um propósito nisso. No dia da prosperidade, você deve se alegrar. No dia da adversidade, você deve considerar, ou seja, é dia de refletir, é dia de ver onde está errando, é dia de colocar o pé no freio, é dia de ter calma, paciência. Por quê? Deus ele faz um em oposição ao outro, a vida é feita de altos e baixos, para quê? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É Deus trazendo a soberania para ele sempre. Ó, você está achando que você sabe tudo? Então, toma aí um dia de trevas. Tava tudo bom. Nossa, esse mês está maravilhoso. Ó, o mês que vem vai ser isso, vai ser aquilo. Amanhã vai ser isso, amanhã vai ser aquilo. Aí Deus olha, opa, ah é? Você está achando que você sabe tudo? Aí vem um dia de adversidade. Aí você pensa, poxa, eu pensei que fosse, mas não é bem assim, né? Aí a pessoa se volta para Deus. Um conselho meu, vamos evitar o dia de trevas? Como? Entregando amanhã a Deus, confiando nele. Se amanhã vai ser assim ou assado, pertence ao Senhor. Jesus falou, não se preocupe com o dia de amanhã. A gente não tem garantia de nada. Versículo 15. Todas as coisas vi nos dias da minha vaidade. Há um homem justo que perece na sua justiça, e há um homem ímpio que prolonga sua vida na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Veja, dê atenção no que eu vou te falar agora. Lembre-se do propósito de Eclesiastes. Por que ele está escrevendo isso? Com qual objetivo? Observando as coisas da vida, trouxe conselhos. Então ele falou aqui o seguinte: nos dias da minha vida eu observei uma coisa. Há um homem justo que perece na sua justiça. Quem é o justo? O justo, o correto. O justo, trazendo para a nova aliança, é o que foi justificado pelo sangue de Cristo. Tá? Então, ele observou que há um homem justo que às vezes perece na sua justiça, nas suas obras de justiça, naquilo que ele faz. Ele faz sempre o que é justo e acaba perecendo. E viu o ímpio que às vezes prolonga a sua vida na sua maldade, ele continua fazendo coisa errada a vida toda. Aí ele fala, não sejas demasiadamente justo e nem faça a si mesmo muito sábio. Muito sábio. Não é que você não vai ser sábio, mas não faça muito sábio. Às vezes a pessoa se perde na muita sabedoria, no muito querer descobrir as coisas. E aí ele conclui dizendo, por que te destruirias a ti mesmo? Então Salomão está dizendo o seguinte, que às vezes ser muito justo em suas obras de justiça pode destruir você mesmo. Como isso? Eu vou te dar um exemplo para sua mente agora explodir, abrir, para você entender que nada tem a ver com o que algumas pessoas já falaram. Gente, esse versículo aqui, ele não está nos dando concessão para fazer coisa errada, não. Eu acho um absurdo pegar um versículo desse e falar assim, a Bíblia fala, não seja demasiadamente justo. Você é muito certinho, fulano. Não, porque a pessoa está fazendo o que é correto, né? Não, o certo é fazer isso. Não, você está sendo demasiadamente justo. Não tem problema não. Sonegar só um pouquinho aqui, errar só um pouquinho ali.
Não, você está sendo demasiadamente justo. Não é nesse sentido que Salomão está falando. Não ser demasiadamente justo não é uma liberação para você pecar só um pouquinho. Não, peca só um pouquinho, é aceitável. Gente, isso vai contra a Bíblia. Isso vai contra o pensamento bíblico. Onde é que já se viu a gente ter licença para pecar um pouquinho? Essa passagem aqui, lembre-se que Salomão está observando a vida religiosa e observando também os planos de governo, como eu falei para vocês. Então, observando a vida religiosa, ele viu o seguinte, que às vezes o demasiadamente justo acaba prejudicando a si mesmo, destruindo a si mesmo. Vou te dar um exemplo. Esses dias, agora eu não vou me lembrar com detalhes, talvez alguém tenha visto. Esses dias saiu uma matéria que um líder religioso, é um lugar aí no exterior, não vou me lembrar agora muito bem. Um líder religioso, ele começou a divulgar lá um ensino para que as pessoas vissem Jesus. Ele dizia, olha, eu vou te ensinar uma prática religiosa para que você veja Jesus. Você vai ver Jesus. Jesus está te chamando, você vai vê-lo. Você está cansado dessa vida e você quer ver Jesus. E as pessoas iam seguindo os seus ensinos. E aí ele levou um grupo de pessoas para uma mata e ele falou para essas pessoas que elas deveriam ficar tantos dias de jejum, sem comer nada, zero, absolutamente nada, zero. O que aconteceu? Aí descobriu-se, não me lembro agora o número exato, que X pessoas morreram, porque acompanharam ele para um lugar isolado, ficaram lá em jejum durante tantos dias e morreram. Supostamente, porque se fizessem um jejum durante tantos dias, elas iam ver Jesus. Gente, isso é ser demasiadamente justo. Fazer jejum é justo? Sim ou não? Fazer jejum é justo. É justo. É uma boa obra. É santificação. Mas fazer muito jejum é prejudicar a si mesmo. Você aguenta fazer 12 horas de jejum? Tudo bem, maravilha. Mas talvez você não aguente fazer 48 horas. Vai atacar a gastrite, vai provocar uma anemia, talvez uma infecção, talvez uma desidratação. Então, não seja demasiadamente justo. Então, Salomão está dizendo que o excesso de obras de justiça pode prejudicar a si mesmo. Estou te dando só um exemplo, mas por aí você pode ver, você deve conhecer um monte de pessoas que são demasiadamente justas. Bitoladas mesmo, fanáticas mesmo. Estão prejudicando a si mesmo. Prejudica a família, porque é demasiada nas práticas religiosas, aí prejudica a família, o bom convívio com a família, prejudica a sua própria vida, enfim. Então, o não sejas demasiadamente justo diz respeito ao zelo, ao extremo zelo, posso dizer assim, ao extremo zelo por atividades religiosas. Isso pode tornar a sua vida insuportável. Eu conheci pessoas que vieram até a igreja que eu pastoreei e falaram assim: pastor, é insuportável viver com a minha mãe. Mas por que sua mãe? Poxa, é uma mulher tão bacana, tão de Deus, ela está praticamente em todos os cultos. Então, exatamente por isso, pastor, é insuportável viver com a minha mãe. Tudo para ela é o diabo, tudo para ela é o Satanás. Toda hora ela fica falando isso, falando aquilo outro. A música é muito alta lá em casa, o dia inteiro, música de igreja, isso e aquilo e tal. Enfim, é insuportável viver.
ela é demasiadamente justa. Viu como o sentido verdadeiro nos abençoa e o sentido errado nos prejudica? Porque eu já vi pessoas usando esse versículo para justificar os seus pecadinhos. Não seja demasiadamente justo. Deu para entender? Deixa eu ver aqui, tá todo mundo caladinho, deixa eu ver se vocês estão entendendo. Comenta alguma coisa aí. Renovou a mente? Ficou claro? Tem dúvida? Coloca aí nos comentários. Vou ler mais 3 versículos aqui enquanto vocês comentam. Não sejas demasiadamente... Perdão, já li, né? O 17. 18 agora. Bom é que guardes isso. Sim, também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade. Aí você quer ser demasiadamente justo, né? O santão, o santarrão, de forma exagerada, achando que assim você nunca vai pecar. Aí ele vem e fala assim, o versículo 20, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não atente a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Por muitas vezes também o teu coração reconhece tu, da mesma maneira, amaldiçoaste os outros. Então ele está falando, você quer ser demasiadamente justo, muito certinho. Não há um que não peque, não há um justo. Aí você fica querendo saber da vida de todo mundo, ouvir tudo que todo mundo fala, aí você vai descobrir que tem alguém falando mal de você. E daí? E daí que estão falando mal de você? Salomão fala assim, porque você também muitas vezes fala mal do outro. Entendeu ou não? Para que você quer procurar saber? Quem está falando mal de mim, quem está falando o quê? Para condená-lo? Você também fala dos outros. Está aqui, ó. Então essa observância dele aqui é uma observância quanto à prática religiosa. E os excessos, os extremos, os erros. Entende? Deixa eu ver aqui alguns comentários para a gente concluir. A Irduene falou que explodiu a mente. A Cleusa falou que está bem claro. Jaqueline também renovou a mente. A Raquel, lição para mim. Desfrutar da vida também, porque é uma graça, uma dádiva dos céus. Basta viver de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Exato. É isso mesmo. A Sandra Maria falou que está muito clara a explicação. O Vaguinha. É a mesma coisa da pessoa querer viver na igreja e esquecer dos compromissos de casa do dia a dia. Exatamente. Está bem esclarecido. Ana Morena, sim, está muito claro. Joana, é verdade, pastor. Acredito que o extremo afaste, inclusive, as pessoas que o rodeiam de Deus. Jaqueline, eu era demasiadamente justa. Graças ao bom Deus, a mente foi renovada há mais de um ano. É isso. O 17 foi lido? Foi. O 17 fala do ímpio, né? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes. Desculpa, não li não. Mas é porque tem o mesmo sentido, né? Ou eu li? Bom, via das dúvidas, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Bom, vamos concluir aqui onde eu parei. Versículo 23. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, eu serei sábio, mas isso ainda estava longe de mim. Por mais sábio que ele queria ser, ainda faltava muito. Tem jeito, né? Quanto mais busca sabedoria, mais coisas tem. A gente nunca vai saber de tudo. Aquilo que está distante e excede em profundidade, quem pode encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer a impiedade da insensatez e até mesmo a tolice e da loucura. E eu acho mais amarga do que a morte. Isso aqui agora é profundo, hein? Isso aqui agora é profundo. Vamos ler com atenção.
Versículo 26. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém eu não achei. Um homem entre 1000 eu encontrei, mas uma mulher entre todas estas não encontrei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Então vamos lá, muita atenção agora para isso. Veja, essa passagem não quer dizer que as mulheres são mais malignas do que os homens. Essa passagem não quer dizer que todas as mulheres são mais malignas do que os homens. Porque quando ele fala assim, olha, em 1000 homens eu achei um, mas em 1000 mulheres eu não achei nenhuma. Isso não quer dizer que nenhuma mulher presta, né? Falando assim escrachadamente. Não é esse o sentido, não é aí que ele quer chegar. A gente precisa entender o seguinte. Salomão está falando com o filho. É um conselho de homem para homem. É um pensamento machista, vamos dizer assim. Se fosse uma mulher falando para uma mulher, falaria a mesma coisa, porém trocaria os nomes, né? Não se referia a homens, a mulher, iria se referir a homem. Então veja, o que nós devemos observar aqui? O que Salomão está falando aqui? Ele observou o seguinte, ele observou que isso é uma coisa muito amarga. O que é amargo? Ele disse o seguinte, nos seus relacionamentos, lidando com pessoas, lidando com os homens, ele conclui no final, no versículo 29, o seguinte, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Deus fez o homem bom, para viver bem, um relacionamento maravilhoso. Mas na queda, no jardim, no Éden, eles buscaram muitas invenções. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, não precisava, estava tudo perfeito, Deus fez perfeito. Mas a confusão começou lá no jardim. O homem era para viver muito bem com a mulher, sem briga, sem discussão, sem desentendimento, sem fugir um do outro. A partir do momento que os olhos se abriram, já enxergaram a malícia e foram se esconder. Ah, eu estou nu, você está nu, você está nua. Deus aparece, aí fica um acusando o outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Os conflitos, os desentendimentos começam ali, a tensão, o clima ficou tenso entre o homem e a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Não era para ser assim. Mas ali nasce um conflito. Então Salomão está observando aqui que o relacionamento do homem e da mulher ficou debilitado. É difícil lidar com pessoas. É muito difícil. A gente vê lá em Gênesis, gente, muita atenção nisso aqui, isso aqui é libertador. A gente vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, que após a queda, Deus disse assim, ó, a mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, ele governará sobre ti. Não precisava. Os dois eram um só. Uma só carne, um só em Deus, os dois eram filhos do mesmo Deus. Mas por causa do pecado, aí a partir daqui começou essa debilidade, esse conflito. E o próprio Deus falou, agora o homem é que vai governar você. Pronto. Aí já começou as tensões. E é onde Salomão, observando as coisas da vida, ele diz o seguinte, olha só, eis o que eu encontrei, diz o pregador, versículo 27, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Eu queria entender, mas até hoje eu não entendo.
Eu não achei um homem entre 1000. Perdão, eu não achei. Eu procurei entender isso, mas não achei. Um homem entre 1000 eu encontrei, mas uma mulher entre todas eu não encontrei. Então, nos relacionamentos, Salomão está dizendo o seguinte: olha, entre 1000 homens eu encontrei um. E entre 1000 mulheres eu não achei nenhuma. Por que esse discurso machista, essa conversa de homem para homem? Entenda o seguinte: muitas vezes, eu vou me colocar que eu sou homem, né? Muitas vezes nós homens temos mais amizades com os homens do que com mulheres, porque os homens entendem os homens. Às vezes acontece, inclusive, de um homem ter um relacionamento melhor com um amigo do que com a própria esposa. Porque quando chega em casa, o relacionamento é tenso. Aí às vezes a mulher não entende o que o homem está passando, não entende o que ele está vivendo, não aceita as suas desculpas. Aí aquele homem, ele vai e conversa com outro homem. O que o outro homem vai falar? Não, você tá certo, chega aí, senta aqui comigo, abre uma cerveja aí, vamos tomar junto aqui. Ó. Não, que é isso, eu entendo você. Às vezes ele é mais encorajado por outro homem do que pela mulher. Então, Salomão, ele está dizendo o seguinte, que é muito raro ter bons relacionamentos. E o relacionamento, estou falando só marido e mulher não, tá, pessoal? Relacionamentos, amizades, companheirismo, cumplicidade, é muito raro. Normalmente dá choque. De 1000 homens eu encontrei um, Salomão falou. Os outros, a maioria, vez ou outra a gente discutia, vez ou outra a gente brigava, vez ou outra havia um certo desentendimento. E o sexo oposto, então, nem se fala. E quando eu falo sexo oposto, agora eu saio do pensamento machista de Salomão e eu digo o seguinte: se fosse uma mulher falando para outra mulher, ela falaria a mesma coisa. Ela falaria assim: olha, de 1000 mulheres eu achei uma, mas de 1000 homens eu não acho um. Porque fala aí, mulheres, no mundo das mulheres, vocês são amigas, vocês são companheiras. Vocês se dão bem, muito mais do que com o homem. Mas entre as mulheres também sai fofoca, intriga, inveja. Resumindo, Salomão falou: eu comecei a observar as coisas da vida, eu queria entender as razões, comparando uma coisa com a outra, mas eu vou finalizar a minha vida entendendo o seguinte: não tem jeito. É assim mesmo. Relacionamentos são difíceis. Como se livrar disso? Aí ele fala aqui, ó, versículo 26. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Agrade a Deus. Busque a Deus. Busque os conselhos da palavra. Aí você vai escapar dessas coisas. Você vai aprender a como lidar com pessoas difíceis. Aí você vai lá para o ensino de Cristo, quando ele disse assim, ó: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, o mandamento antigo era amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, não, ame o próximo como eu te amei e como Cristo te amou. Você, olha aqui para a tela, ele amou você sem merecer, então ame o seu próximo sem ele merecer. Ah, mas ele errou comigo. Cristo te amou mesmo você errando com ele. Ame o próximo mesmo ele errando com você. Aí você vai escapar dessas chateações, aí você vai entender que no estresse, não se estressa com nada, relacionamentos são difíceis mesmo. Atura, considera, releva, tenha paciência. Suporte uns aos outros. Gente, vamos ler o capítulo 8 para a gente concluir aqui a leitura, senão a gente vai atrasar muito, tá? E é assim mesmo, o Eclesiastes é um livro para a gente ler mais devagar,
para entender perfeitamente, tá? Mas vamos concluir aqui, ó, capítulo 8. Quem é como o homem sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar a sua face, e o vigor da sua face é alterado. Eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isso em consideração ao julgamento de Deus. Não te apresses a sair da sua vista, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo do modo como quer. Porque a palavra de um rei tem poder. Isso aqui é submissão à autoridade, isso aqui é governo, isso aqui é política. Não importa quem seja, se é direita, se é esquerda, se é centro, está no governo, se submeta e acabou. Não tem jeito. Né? Versículo 5. Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem é grande sobre ele, porque ele não sabe o que há de ser. Porquanto, quem lhe dirá quando há de ser? Então tudo tem um propósito, tudo. A pessoa sabe, ela vai saber discernir. É tempo da gente estar passando por isso e acabou. A miséria do homem é muito grande. Deus tem várias formas de tratar com o homem e ele permite coisas. Não tem como a gente falar, ninguém pode falar o que vai ser amanhã. Versículo 8. Nem um homem há que tenha poder sobre o espírito para o reter. Nem tem ele poder no dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a maldade livrará aqueles que a possuem. Ninguém pode deter o seu espírito. O dia que Deus requerer, morre, acabou. Versículo 9. Tudo isso tenho visto e apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol, na terra. Há um tempo em que um homem governa sobre o outro homem para o seu próprio dano. Então, há tempo que um homem governa sobre outro homem para o seu próprio dano. Há tempo que é assim mesmo. Estou sendo governado por um homem mau. Fazer o quê? Há tempo para tudo. E Deus sabe o que faz. Versículo 10. E então eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado e saído do lugar santo, e eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isso também é vaidade. Porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra. Então, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Pode viver 100 vezes mais o pecador. Não tem problema. A única certeza que eu tenho é que o bem vai suceder para quem teme a Deus. Para quem é pecador, não tem como garantir nada. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não lhe prolongará os dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos, a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios, e também há homens ímpios, a quem sucede de acordo com as obras dos justos. Eu digo que isso também é vaidade, isso também é passageiro. É passageiro. Às vezes, justos estão vivendo com obras de ímpios, estão colhendo coisas que ímpios deveriam colher. Ímpios estão colhendo coisas que justos deveriam colher. Mas isso é vaidade, isso passa. Então, eu elogiei a alegria, porque o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a ver o negócio que é realizado sobre a terra, pois também há que nem o dia nem a noite dormem com os seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, contudo, ele não a encontrará. E embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-la. Eu só sei que nada sei. Por mais sábio que eu seja, eu não sei de nada. Deus é que sabe de tudo. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Olha, ficou um pouco difícil? Volte, assista novamente, com calma, reflita. Aguarde chegar as anotações, os PDFs, façam seus estudos.
ou façam perguntas, estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau, gente.